Senhoras e senhores, muito bom dia. Nas presenças do presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcos Paulo Beck, e do Coronel Marcelo Gomes Frota, os anfitriões deste evento, nós daremos início à solenidade de transmissão do cargo de presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Encontram-se presentes neste ato as seguintes autoridades e convidados. Secretário de Estado da Segurança Pública Adjunto, Juarez Pinheiro, neste ato representando o governador do Estado, Tarso Genro. Representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Octávio Augusto Barcelos. Chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, comandante-geral da Brigada Militar em exercício, Coronel Alfeu Freitas Moreira. Ex-comandantes gerais da Brigada Militar, Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira, Coronel Jerônimo Carlos Santos Braga, Coronel Nelson Pafiadaste da Rocha, comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Evilton Pereira Dias, comandante do Policiamento da Capital, Coronel João Diniz Prates Godoy, comandante regional de Polícia Ostensiva da Região Sul, Coronel Paulo Roberto Duarte, comandante da Legião da Reserva Altiva, Coronel Álvaro Raul Cruz Ferreira, vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia, a delegada de Polícia Nadine Farias Anflor, presidente do MBM Previdência e Seguros e da Associação dos Servidores da Área da Segurança Portadores de Deficiência, Tenente-Coronel Guacir Delano Bueno, representando o Saúde e Paz, senhora Fernanda Rosa e Daniel Treiger, vice-presidente do Sicredi Mil, Coronel Luiz Antônio Fouchi de Leon, presidente da IBCM, Tenente Daniel Santos, demais autoridades civis e militares e convidados, senhoras e senhores. Convidamos o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente do Conselho Deliberativo da entidade, para presidir esta cerimônia. Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para, de pé, ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Cerimônia de transmissão do cargo de presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Autoridades presentes, citar o comandante-geral e tenho todos os senhores citados, demais autoridades na plateia, companheiros oficiais da Brigada Militar, convidados. Hoje é um dia de júbilo para nós. E, primeiro, agradecendo a presença dos senhores, num sábado belíssimo, ensolarado,
os senhores estarem nos prestigiando, estarem prestigiando a posse do novo presidente da Associação dos Oficiais da Brigada. A delegada Nadine leve um abraço ao chefe de polícia, o delegado Vondrasek, um amigo. Citar o coronel Silvio, também do Grupo Centauro. Primeiro, eu gostaria a todos os presentes, para que tenham uma ideia de quem somos nós. Quem somos nós? A ASOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Na realidade, nós, gaúchos, nós do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, ela foi a pioneira na criação de uma associação que representasse o interesse da sociedade, os interesses maiores do Estado na presença de sua oficialidade superior. Então, nós temos que na realidade, lembrarmos alguns eventos. E eu tenho hoje o grato privilégio, tenho que citar aqui que está um ex-comandante-geral, Coronel Jerônimo, e está também o Coronel Silvio Ferreira. O Coronel Silvio Ferreira e eu fomos representar o Estado do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar em particular na elaboração da Constituição Federal. O governo Sarney, eleito os deputados com a atribuição específica de fazerem exatamente a nossa Constituição, os deputados constituintes, senadores constituintes, e nós chegávamos lá, o sistema de segurança chegava lá de uma maneira muito ruim, mal, pelaquela visão dos notáveis, presidida por intelectuais, como o que era o senador, Afonso Arinos de Melo Franco, mas eles não tinham exatamente a atribuição de auscultar a sociedade, como os constituintes tinham. E nós chegávamos lá por uma visão deturpada do momento, basicamente extinto, nós, as polícias militares. Naquela Constituição, construiu-se, nós presentes construímos com o apoio de todos os segmentos que estavam lá no Congresso, de toda a sociedade como um todo, construímos aquele capítulo da segurança pública. Lá tivemos apoio de deputados do PT, o próprio deputado Olívio Dutra, tivemos apoio do senador, então, do senador Fernando Henrique Cardoso, e de todos os constituintes em prol da nossa causa, da causa da sociedade, do bem maior do Estado. Após a Constituinte, seguiu-se a nossa Constituição Estadual, onde o Estado do Rio Grande do Sul também foi um dos precursores, a primeira Constituição Estadual, baseado na Constituição Federal. Essa nossa Constituição Federal, nós viemos numa crescente liberalidade, e a Constituição Federal de 88, ela assegurou garantias ao cidadão frente ao poder do Estado. Basicamente, esse é a que a gente pode sintetizar da Constituição Federal. Então, assegurou uma ampla garantia ao cidadão frente ao poder do Estado. E nós não podíamos, a partir daquele momento, deixarmos de também acompanharmos essa evolução da sociedade, a liberalidade das leis, a interpretação que elas tinham. Nós vemos, estamos vivendo esse aspecto. Então, criou-se a Associação dos Oficiais da Brigada. Criou-se para acompanhar, para evoluir, para levar a oficialidade a representar efetivamente os interesses maiores do Estado, e no caso do Estado gaúcho. A massa crítica da Brigada Militar, a sua elite intelectual, e não há por que nós negarmos, hoje não se fala em elite, não, a elite intelectual são os oficiais. Nós temos o soldado, nós temos o homem da Brigada, espraiado em todas as instâncias do Rio Grande do Sul, graças exatamente a essa estrutura que tem a nossa corporação. Assim, a Brigada Militar certamente é a instituição, nós podemos assegurar isso, mais concreta, mais presente na vida do cidadão gaúcho. Nós estamos em todas as querências, em todas as instâncias,
E o soldado da brigada, muito mais do que polícia ostensiva, ou dentro da ampla gama do que é polícia ostensiva, nós fazemos também, senhores, distribuição de justiça. Naquele primeiro conflito que existe, lá está presente o soldado da brigada. Ele está prestando socorro, ele está ajudando, ele está interpretando, auscultando, inclusive, a sociedade. E graças à orientação dos quadros da elite, que eu digo que é da onde emana o ensino, a instrução, a formação da Brigada Militar. Nessa linha de defesa e socorro ao cidadão. Então, isso aí graças aos oficiais superiores, graças a essa carreira jurídica. Eu até faço, me permito uma brincadeira, assim, dizendo que talvez eu hoje aqui, por ser velho, como dizia Martim Ferro, do diabo, eu seja o advogado mais antigo aqui, presente, escrito na OAB. Eu sou advogado de 1973. Talvez, então, o mais antigo, formado na Unicinos na sua segunda turma. Como ninguém falou, certamente eu sou mais antigo. Mas isso é uma tristeza também, não é? Porque certamente sou o mais velho. Então, essas coisas. Então, a Brigada Militar, certamente, eu dizia, a instituição mais concreta, né, nesse estado, no estado do Rio Grande do Sul, e assim é no país. É a primeira linha de defesa e socorro do cidadão, certo? Ela distribui justiça, sim, dirimindo ou encaminhando os conflitos entre as partes, julga, e julga mesmo, dando uma solução a cada caso. Essa é a Brigada Militar, essa a ASOF, que representa essa massa elite intelectual da Brigada Militar, seus oficiais do quadro superior. E assim, representando esses oficiais do quadro superior, certamente representa, sim, toda a corporação. Não podemos deixar, nesse momento, de falarmos, até porque é bom que nós transmitamos a todos, que nós temos consciência. Muitos têm apregoado a desmilitarização das PMs. Eu, particularmente, tenho um trabalho, e apresentei esse trabalho há cerca de 20 ou 25 anos atrás, num encontro do Judiciário aqui no Rio Grande do Sul, o Judiciário Nacional, aonde tratávamos já naquela ocasião, mostrando que em todo o mundo, sim, em todo o mundo, eles vão dizer, dos Estados Unidos, sim, todo o mundo, a polícia ou é militar ou é militarizada. Dá-se exemplos, por exemplo, uma das polícias mais respeitadas é a polícia alemã. A polícia alemã ela tem uma carreira que vai de soldado a general, presente em todas as ruas de qualquer lugar que nós estejamos na Alemanha, lá está a polícia. A Guarda Civil espanhola tem o nome Guarda Civil. E, no entanto, também seus postos vão até general. A Guarda Civil espanhola tem um exemplo marcante, que é do general Terreiro Molina, que, em certa ocasião, tomou o Congresso e se manteve porque ela é a instituição mais presente e mais ativa. E só é presente a polícia alemã, a Guarda Civil espanhola e tantas outras instituições, como a própria Gendarmeria francesa, graças à hierarquia e disciplina. Então, quando se fala em militarização, é bom que se faça uma diferença aos desavisados. Nós queremos e precisamos, sim, o Brasil precisa, não é nós, as polícias militares, de uma polícia que cumpra com o seu dever, que esteja presente onde deve estar, mas não o militarismo da defesa nacional. A defesa interna, aonde na concepção da defesa interna as forças militares têm o inimigo interno, não é a nossa concepção. A concepção da polícia militar é tanto quanto mais vidas humanas salvar, tanto mais eficiente nós somos. Então, essa estrutura deve ser mantida, sim, na condição de salvar vidas humanas, de estar presente, de ter um estado, a noção de hierarquia e disciplina. Que a hierarquia são níveis de responsabilidade. Quanto mais se ascende na hierarquia, maior as nossas responsabilidades. Assim como a disciplina é um estado de ordem que envolve a todo policial de qualquer nível hierárquico. Bem, então, dirimindo essas dúvidas do que possa ser a militarização, que nós fazemos
questão de dizermos que não é a bélica, não é a militarização da defesa interna, até porque não tem sentido hoje as polícias militares serem reservas do Exército, muito mais o Exército brasileiro, que tem uma atribuição fantástica, fabulosa, mas muito mais eles são reservas nossas. Então, defesa interna não é atribuição de polícia, é isso que também é persecução da associação. Mas, feita essa introdução para os senhores, dizendo quem somos nós, quem é a associação, para que entendam o que lutamos, o que temos trabalhado, a carreira jurídica, que eu, como digo, sou o advogado mais antigo, a carreira jurídica vem junto com a brigada, porque o sistema de persecução penal, o sistema de segurança pública, não pode ter membros de primeira e de segunda categoria. Todos os membros têm que estar no mesmo nível hierárquico, social e de atribuições, até porque a primeira linha de defesa, efetivamente, é a polícia ostensiva. Mas esse ato, como eu dizia, então, agora, para consagrar, para empossar o novo presidente da associação, eu também não podia deixar de fazer referência ao ex-presidente, que até pediu saída da associação em caráter definitivo, casualmente no dia em que eu assumia o Conselho Deliberativo, pediu em caráter definitivo para tratar de assuntos particulares. E hoje também não pôde estar aqui, até porque está tratando desses mesmos assuntos particulares. Então, nesse ato, eu quero empossar como presidente, com muito orgulho, com muita satisfação, pelo privilégio de estar entre os senhores, de ver oficiais do JAES, do coronel Marcelo Gomes Frota, assumindo, presidindo a Associação dos Oficiais da Brigada. Eu quero, nesse ato aqui, cumprimentar o coronel Frota, dar posse a ele como presidente da associação. E, da mesma forma, passar a ele a condução do trabalho. Muito obrigado. Tem um diploma, passar até para nós materializarmos essa... Vamos até a mesa ali? Não, eu te passo aqui, por favor. Obrigado. Sucesso, que seja uma prefeitura. Muito agradeço. Muita honra receber do senhor. Posse dos diretores da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. O presidente da ASOF-BM, coronel Marcelo Gomes Frota, empossará os diretores legal e legitimamente eleitos em Assembleia Geral da categoria de nível superior da Brigada Militar, datada de 2 de maio de 2014, para o exercício do biênio 2014-2016. Nós convidamos capitão Roger Nardes de Vasconcelos, vice-presidente. Tenente-coronel Celso Pires Porto, diretor administrativo. Major Marlour Toral Vieira, diretor de Assuntos Políticos e Institucionais.
Major Rodrigo da Silva Dutra, diretor de marketing. Coronel Ubirajara Anchieta Rodrigues, diretor de Cultura. E Major Adenir Brito da Silva, segundo tesoureiro. Convidamos a fazer uso da palavra o Coronel Alfeu Freitas Moreira, comandante-geral da Brigada Militar em exercício. Senhores, senhoras, bom dia. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário adjunto, doutor Juarez, o presidente do tribunal, o representante do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Otávio Augusto, satisfação em conhecê-lo, os nossos ex-comandantes-geral, o coronel Jerônimo, o coronel Evaldo, o coronel Pafiadache, os coronéis que compõem o Conselho Superior da Brigada Militar, o nosso ex-comandante-geral e também presidente, né, ex-presidente da reserva, da Legião da Reserva Altiva, coronel Jerônimo, né, coronel Álvaro, agora nosso presidente, e agora vendo o diploma da Associação dos Oficiais ali, vi a lembrança aquela do nosso evento de quarta-feira, onde nós fizemos uma homenagem ao coronel Borges, filho do coronel Aparício Borges, ali está o símbolo do coronel existente na Academia da Estátua, que é essa história, né? E os demais, a doutora delegada Nadine, da Associação dos Delegados, representante, nosso presidente da Associação do MBM, melhor dizendo, o coronel Guacir Delano Bueno, os demais presentes aqui neste evento. E ali, coronel Álvaro, eu quero citar e cumprimentar o coronel Frota, e aquilo que o coronel comentou, o coronel Beck fez a narrativa de toda essa história. Isso é um momento histórico para nós. Eu fico muito lisonjeado em poder estar aqui representando o Comando-Geral da Brigada e transmitir a ti, coronel Frota. E eu já sempre tenho uma dificuldade de chamá-lo de tu, né? Já conversamos sobre isso, até pelo respeito que eu tenho pelo amigo, mas, em nome do Comando-Geral, não poderia deixar... Não, estaria aqui, ainda mais agora representando o Comando-Geral, em trazer o cumprimento e o desejo de muito sucesso, muita sorte, nessa função, nessa atividade de presidente da nossa associação. Eu, como sócio, me sinto muito honrado em tê-lo como presidente, pela sua postura, pelo seu caráter, pelas conversas que já tivemos, para poder, nós, oficiais da Brigada, com os nossos interesses, nós sermos bem representados. E estamos sendo, mais uma vez, agora, sob a sua liderança. E os demais componentes da Associação dos Oficiais que aqui assumiram. Então, nós estamos agora passando por uma fase institucional, ou vamos passar, olhando agora para o coronel Evilton, em que nós temos aí a desvinculação do Corpo de Bombeiros, mas nós continuamos sendo, até isso acontecer, oficiais da Brigada, e muita coisa, muitas legislações,
que são do nosso interesse, nós vamos ter que lutar e, dentro de uma harmonia, construir tudo isso, que isto é o futuro da nossa instituição. Essas leis, esses regulamentos, esses interesses que compõem o interesse da oficialidade, e, em especial, eu aqui também defendo os interesses da instituição, que devem sempre seguir paralelos. Então, essa construção, e eu vejo no senhor, Coronel Frota, uma pessoa que a gente, assim como outras, nunca tive dificuldade com ninguém, graças a Deus, né? Mas a gente poder construir juntos essa questão, a gente olhar em frente, traçar objetivos do interesse da nossa instituição, do interesse da oficialidade, do nível superior da brigada, que é isso que nós temos que buscar e defender, para que a gente, em harmonia, com coerência, com respeitabilidade, e eu falo como sócio. Um dia eu conversei com o senhor, o senhor lembra? Um dia eu falei com o senhor como sócio, e o meu dia, depois, agora, esquece que eu sou chefe maior. Eu vou falar como chefe maior e como sócio. E isso que se quer, né? Essa harmonia, esse interesse único de bem a carreira dos oficiais do nível superior da nossa corporação, ela seja respeitada e a nossa instituição, em consequência disso, seja mais respeitada ainda. Já vi discursos aí pós-Copa, graças à brigada, muitas coisas aconteceram de bem. Mas não adianta nós sermos grandes, sermos antigos, nós temos que ser fortes, e essa força começa pelos oficiais do nível superior. Por essa manutenção, nível superior, nível médio, essas questões que nós temos que discutir no futuro e manter, que é a nossa razão de existência. Nós somos os responsáveis, nós, oficiais de nível superiores, olha que tem alunos aqui, né? Alunos oficiais. Nós temos que cuidar da nossa corporação, assim como nós cuidamos aquele dia, Coronel Álvaro, naquele evento, né? Poucos foram lá assistir e prestigiar, mas ali nós estamos cultuando a nossa história, lá em 1932, né? Da morte do Coronel Aparício Borges. Isso é uma instituição unida, organizada e hierarquizada, respeitando os nossos ritos, respeitando a nossa história e hoje construindo a nossa história. Hoje nós estamos fazendo parte, daqui a alguns anos, e não muitos, nós vamos lembrar desse momento em que nós reunimos ex-comandantes gerais, nós tivemos autoridades civis presentes, delegada, outras pessoas que estão aqui, alguns oficiais do Conselho Superior que representam também a nossa instituição, o Comando Geral da Brigada, unidos para as coisas que vão acontecer, né? Nem sempre vamos ter harmonia. Lá em casa, meus filhos são gremistas. Lamento, né? É um problema. Mas nós nos respeitamos. E esse respeito ele tem que ser mantido, né? E eu digo para todos os senhores que, pelo menos, a gente consegue olhar nos olhos de cada um, mesmo discordando, mas nós temos que ter respeito, nós temos que ter hombridade, olhar, falar, e é isso que se quer, é isso que se busca em qualquer relação, e não é diferente entre o Comando Geral da Brigada e a associação. Então, meus cumprimentos. Quero deixar também externado aqui o meu abraço ao ex-presidente da associação, Coronel Ricardo, que também já tivemos muitas conversas lá junto, acompanhava muitas vezes essa questão de a gente poder dialogar, olhando nos olhos, criando compromissos e, principalmente, criando um laço entre os oficiais do nível superior da Brigada Militar em prol da nossa instituição, em prol da nossa carreira, em prol da nossa existência, né? Se a Brigada é isso que o Coronel Beck falou, tudo isso acontece porque tem oficiais têm que ser líderes, não tem que ser mais um. E nós somos essa liderança e, junto com os senhores, vamos construir uma brigada melhor, uma associação melhor, queremos isso também para todos nós. Agradeço a oportunidade e o privilégio de ter me manifestado aqui. Muito obrigado. Passamos a palavra ao desembargador Octávio Augusto Barcelos, representando neste ato o presidente do Tribunal de Justiça. Senhor Juarez Pinheiro, secretário de Estado, aqui representando o senhor governador de Estado, comandante da Brigada, demais autoridades já nominadas. Eu quero dizer que fui pego de surpresa, tanto pelo convite feito na última hora, ontem à tarde, pelo amigo Frota, e eu não poderia deixar de prestigiar essa oportunidade. E mais uma vez me pegou de surpresa, pedindo para que eu falasse nesse evento. Eu não gostaria de falar, não é função do magistrado falar, mas eu, como me sinto entre amigos, eu vou falar.
e vou falar apenas uma experiência de vida. Lá nos idos de 82, quando ingressei na magistratura. Muito jovem, fui para o interior longínquo, fronteira do Brasil com a Argentina, lá no longínquo Campo Novo. Lá chegando, nas vésperas de uma eleição complicada, imaginem o interior, terra de Coronel Bicaco. Ficava 12 quilômetros de Coronel Bicaco, onde havia uma polarização eleitoral. Eu cheguei lá e tomei pé da situação. Olha, aqui a polarização é absoluta. Normalmente saem tiros, né? Se ilumina a noite aqui, depois dos comícios, a tiro. E eu disse, bom, tem que ver com o que eu conto. Fui visitar o comandante da brigada, nós temos 10 homens. Digo, muito bom, estamos bem encaminhados. Fui na Polícia Civil, não havia nenhum delegado, era um comissário de polícia, na época era comissário de polícia, e dois inspetores. Um fazia, na época era Ciretran, não tinha CFC, e o outro fazia os inquéritos. E eu digo, bom, estou bem arrumado. Para complicar a coisa, marcaram 2 comícios dos partidos opostos, era bipartidarismo, para o mesmo dia, na mesma cidade. E eu disse, agora, o que é que eu faço? Vou fazer um cordão de isolamento com 10 homens? É difícil, né? Aí eu fui a 3 passos conversar com o comandante da unidade regional. E ele prontamente disse, olha, vamos ficar de sobreaviso, na época vai haver comício em todas as cidades, e nós estamos tentando apagar os incêndios. Mas ficamos de sobreaviso e qualquer coisa nós deslocamos um pelotão de choque lá para resolver o assunto. E na época, para complicar mais ainda, era assim, ó, nós tínhamos um telefone com a bateria do lado, uma pilha Rayovac, que tinha que fazer assim e pedir a ligação para tentar uma linha. Se desse um raio uma semana antes ou depois, não tinha telefone na região. Isso eu conto para dizer para os senhores o carinho e a necessidade que o Poder Judiciário tem em relação à Brigada Militar e à Polícia Civil. O Poder Judiciário não é armado, é um poder desarmado, que só se efetiva com base no trabalho da Brigada Militar e da Polícia Civil. Daí essa ligação umbilical que existe, embora em instituições diferentes, que nos torna tão próximos. Como diz o coronel comandante, se nós temos diferenças, inclusive em casa, futebolísticas, que temos que administrar, isso existe também entre nós. Pode haver uma diferença ideológica, profissional, mas, na verdade, o Poder Judiciário tem muito carinho e prestigia muito as polícias civil e militar, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, porque é através delas que nós nos tornamos efetivos, porque senão as nossas decisões não passariam de um belo quadro para ilustrar uma parede. Só se consegue efetividade quando a brigada, quando a Polícia Civil faz o seu trabalho bem feito. Aí o trabalho do judiciário aparece. Do contrário, é um trabalho inútil e desnecessário. Então, tenho certeza que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul tem o maior carinho, o maior respeito e a maior admiração pelas 2 instituições. E aqui eu faço, em nome do comandante da brigada, essa saudação, e em nome da delegada Nadine, também faço a extensão deste carinho que nós temos, e esse apreço. E eu também estou aqui, com certeza, porque tenho muita admiração pelo Major Frota, eu não poderia deixar de vir a essa solenidade. Major, desculpe, coronel, eu estou me lembrando do passado próximo, recente. Mas, com certeza, é um amigo que agora está em Santa Cruz do Sul, terra de muita lembrança da família,
Meu pai foi magistrado lá e trouxe 2 filhos de lá. E eu gosto de estar entre amigos. E aqui tem vários amigos, o Coronel Liriati também, nosso anfitrião num torneio de botão, muito prestigiado. E gosto de estar entre amigos, tem pessoas aqui da mais alta estirpe dentro da Brigada Militar, ex-comandantes, que por aqui integrarem e prestigiarem essa solenidade só fazem engrandecer este ato. Eu só gostaria de desejar ao Coronel Frota uma feliz e profícua gestão à frente da associação. E muito obrigado a todos. Palavras do senhor secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública do Estado, neste ato representando o governador do Estado, Juarez Pinheiro. Excelentíssimo senhor presidente da ASOF, coronel e amigo Frota, que hoje, com todas as condições, assume essa importante instituição do Estado do Rio Grande do Sul. Quero saudar aqui o desembargador representante do Tribunal de Justiça, Otávio Augusto Barcelos, que, como eu, também foi pego de surpresa, porque eu fui convidado para participar da mesa, e já me era extremamente honroso estar aqui hoje, nessa solenidade, mas a civilidade, a gentileza, a generosidade do Coronel Frota nos possibilitou também que tanto o desembargador como eu pudéssemos dirigir aqui algumas palavras aos presentes, em especial trazendo os nossos anseios e os nossos protestos de sucesso para a nova gestão da ASOF. Saudar aqui o Coronel Alfeu Freitas, que é o chefe do Estado-Maior, um oficial querido por toda a corporação e que hoje, além de chefe de Estado-Maior, está no exercício da função de comandante da nossa Brigada Militar. Quero saudar os ex-comandantes aqui, em nome do Coronel Evaldo, do Coronel Jerônimo, com quem, sempre que posso, procuro, quando o encontro nessas atividades, conversar um pouco, porque com ele a gente sempre aprende mais um pouco sobre a instituição e sobre a sociedade que nós vivemos. Saudar aqui o Coronel Papiadaf também, que sempre me distingue com muita gentileza e um respeito que é mútuo na discussão, em especial, das questões que envolvem a Brigada Militar. Saudar o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Evilton, que vem desenvolvendo um excelente e qualificado trabalho à frente do nosso Corpo de Bombeiros. Nosso Coronel Godoy, que ontem ainda eu e ele estávamos envolvidos em atividades de policiamento ostensivo, ele, claro, e eu como secretário em exercício, discutindo as questões aqui da nossa cidade de Porto Alegre e problemas envolvendo o enfrentamento à violência e à criminalidade, e que é um homem extremamente operacional e que, assim, possibilita que a Brigada Militar possa, em Porto Alegre, enfrentar os altos índices de criminalidade e o tráfico que cada vez é mais intenso e que exige de nós mais capacidade para que possamos, representando o Estado Democrático de Direito, enfrentá-los e fazer com que a sua ação não traga uma percepção e uma insegurança para a população. Saudar o Coronel Guacir, sempre presente em todas as atividades da instituição Brigada Militar e suas instituições, que são importantes no contexto de toda a discussão que se faz sobre o passado e o futuro da Brigada Militar. Saudar aqui o comandante regional de Polícia Ostensiva do Sul, Coronel Paulo Roberto Duarte, que lá de Pelotas cuida de toda a nossa região sul do Estado, no policiamento ostensivo, e uma região que tem crescido extremamente, Coronel
Frota, uma região, porque o senhor, talvez quando fosse tenente, se dizia que a criminalidade que nós devíamos cuidar é de Porto Alegre e a Caxias, né? Hoje ficou muito mais complexo, hoje tem outros eixos de aumento do tráfico, da criminalidade, e a região sul, uma região que se desenvolve, ao mesmo tempo se desenvolve, que tem um estaleiro na cidade de Rio Grande, que faz parte do CRPO, ela também traz as mazelas de pessoas que se deslocam em busca de trabalho sem as condições, às vezes de moradia, condições para se colocarem de forma adequada na sociedade, e com isso os problemas acabam se aumentando também, a par do crescimento econômico, que é muito importante. Presidente do IBCM, tenente Daniel Santos, e queria saudar aqui também algumas pessoas que eu tenho um carinho especial, o Coronel Bressan, do nosso Grupo Centauro, o Coronel Silvio, saudar aqui os membros que fazem parte aqui do Grupo Farrapos, saudar a nossa delegada querida, Nadine Flor, que é vice-presidente da ASDEP, a primeira mulher a fazer parte da direção da ASDEP. Ela é uma mulher que vem quebrando paradigmas ao longo do tempo, responsável por dos projetos que principalmente é trabalhado por todos, mas que tem seu eixo dentro da Brigada Militar, que a Coronel Simone, filha do Coronel Jerônimo, também participou da sua constituição, que é a questão de dar efetividade à Lei Maria da Penha através das patrulhas Maria da Penha. Ambas, a Coronel Simone e a delegada Nadine Flor, foram protagonistas centrais da construção dessa política que hoje se encontra dentro do contexto do comando da Brigada Militar, e a partir dali se irradia e tem sido uma política vencedora, que recebeu inclusive um prêmio em Washington recentemente de políticas inovadoras, né, relativamente à atividade de proteção à violência contra a mulher. Então, ela aqui presente também tem um símbolo importante, porque nós temos aqui o Tribunal de Justiça, representado pelo desembargador, que é uma pessoa muito próxima da Brigada Militar. Temos uma delegada, vice-presidente, e a gente sabe que a persecução criminal e a justiça criminal jamais podem ser dissociadas. Nós não vamos ter possibilidades de enfrentar a violência e a criminalidade se nós não tivermos uma saída sistêmica, que envolva, sim, as polícias, que envolva o Ministério Público, que envolva o Poder Judiciário, porque isso tudo é um sistema. Se uma parte do sistema não funcionar, nada vai funcionar de forma qualificada para que possamos cumprir a nossa missão. Portanto, eu sempre refiro isso, persecução criminal e justiça criminal, porque a partir do momento que alguém comete um delito, ele vai inicialmente ser talvez preso em flagrante pela brigada ou por uma investigação da Polícia Civil, é feito o inquérito pela Polícia Civil, depois tem a denúncia pelo Ministério Público e depois tem o Poder Judiciário que diz o direito. E para que isso ocorra de forma que atinja o objetivo, a existência desse sistema, é preciso uma harmonia entre essas instituições. E nós temos sempre buscado isso de forma com todas as instituições que fazem parte desse sistema. Eu vou ser muito breve aqui. Eu queria dizer que esse ato de posse do Coronel Frota, eu te chamei de amigo e realmente assim eu tenho. Eu conheci o Coronel Frota recentemente. Eu conhecia-o de nome pelo seu trabalho e por ser uma pessoa que tem lado, uma pessoa que toma posições, mas sempre de forma muito qualificada, de uma forma que faz com que a instituição Brigada Militar, em especial dos oficiais superiores, seja valorizada pela forma como que ele expõe o seu discurso e defende não só os interesses da categoria, mas também as questões institucionais que uma categoria como a dos senhores não pode deixar de lado. O país vive
hoje, de uma década para cá, é um constante aumento dos índices de violência e criminalidade. E nós sabemos que temos nos quadros da reserva altiva, como é chamado, aqueles que terminam o seu serviço ativo e, logicamente, nos que estão na ativa, uma inteligência muito forte construída ao longo de uma carreira de muitos anos, de décadas, e nós não podemos perder esse acúmulo que vem daqueles que estão na ativa e que já foram para a reserva. Eles precisam ser soldados, eles precisam estar dentro da entidade. Então, eu entendo que a instituição, sim, tem que fazer a defesa da categoria, a defesa corporativa. Isso é justo, isso é adequado, isso é do Estado Democrático de Direito. Mas eu entendo que uma categoria que detém pessoas de tamanha qualidade, de tamanho acúmulo, seja do tempo de que, quando estão na ativa, como depois, quando saem, normalmente são requisitados pela iniciativa privada. Nós temos o caso do Coronel Jerônimo, que enveredou de forma qualificada para a questão da academia, por exemplo. Eu entendo, Coronel Frota, que esse acúmulo, olhando para trás para aquilo que se acumulou e olhando para frente, ele precisa ser, pela instituição, colocado à disposição da sociedade gaúcha. E o senhor está vindo de um CRPO, já atuou por esse Rio Grande em várias unidades. Tenho certeza de que o senhor será, e aqui hoje já uma demonstração, a presença aqui dessas facções importantes que aqui coloquei, desses grupos de oficiais pensantes, como é o Grupo Centauro, o Grupo Farrapos e os membros dessa associação. Este momento, essa presença, ela faz com que esse momento seja realmente um momento histórico. Quando eu vinha para cá, eu vinha pensando assim, eu disse, olha, não estou indo para uma solenidade, porque solenidade normalmente dá o ar de uma coisa formal. Essa solenidade é uma coisa formal, para a gente marcar um momento de mudança de tempo, né? Eu pensei, eu estou indo para um momento importante de uma instituição que já completou 177 anos, porque é uma não cerimônia, é uma reafirmação de uma categoria, no sentido de que é um ato material. E esse ato material, ele se constitui a partir destas presenças de diversas nuances, de pessoas que têm diversos olhares sobre o papel da Azof. Então, eu quero, finalizando, dizer que é muito honroso estar aqui. Sei que é uma não solenidade no sentido que ela é um ato material, é uma afirmação de uma categoria, é uma afirmação e, ao mesmo tempo, é uma recolocação dessa instituição a partir de agora, no sentido de formular e apresentar ao Estado políticas que venham ao encontro, não só da Brigada Militar, da Segurança Pública, mas como políticas que venham ao encontro, não de encontro, mas ao encontro dos interesses da sociedade gaúcha. Então, a Azof está em excelentes mãos. Nós, do Governo do Estado, saberemos, de forma republicana, tratar com o senhor da melhor forma possível, né? E esse ato, talvez, eu finalizo com isso, o símbolo que tem até a cor, assim, porque aqui não tem gremista nem colorado, a granalização tem que ficar de lado. Aqui hoje nós estamos assumindo, está tendo posse o presidente de uma instituição. Até a cor branca colocada aqui nesse dispositivo aqui nos leva à certeza de que novos tempos estão chegando para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Então, Coronel Frota e toda a diretoria que foi por ele empossada, quero aqui expressar
nosso desejo de que seja uma gestão profícua, importante para a instituição e importante para o Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Palavras do presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota. Eu venho até aqui para usar a palavra com 2 bilhetes. O primeiro deles é que o coquetel está pronto. O segundo é fazer um resgate e uma citação ao presidente do Clube Farrapos, o coronel, meu comandante, coronel José Alberto Rodrigues, que está presente aqui e está nos honrando com a sua presença. Eu, com a vênia de todos os senhores e diante da informação de que o coquetel está pronto, eu gostaria exatamente de citar a todos, de fazer uma saudação especial a cada um, porque, como disse no início da fala o coronel Beck, idealizador da nossa Associação de Oficiais, é uma manhã de sábado bonita, mas uma manhã fria, e que fez com que cada um dos senhores despertasse mais cedo e viesse prestigiar a Associação de Oficiais. Então, temos que reconhecer a dificuldade que coloca aqui o secretário Juarez Pinheiro, que é justamente o tom solene, o tom da cerimônia e o tom de estar entre amigos, de estar realmente num ambiente fraterno, num ambiente de construção, num ambiente onde a primeira pessoa do plural, o nós, a construção, é o que passa a ter um valor mais expressivo. Mas eu não posso deixar de cumprimentar o nosso comandante, que é justamente esse tom entre a cerimônia e a informalidade do amigo Coronel Freitas, do comandante-geral, hoje em exercício, do chefe do Estado-Maior, a pessoa que, da sua forma fidalga, da sua forma tranquila, conquistou não só a mim, conquistou a todos nós que estamos aqui, conquistou o povo do Rio Grande. O coquetel está pronto somente às 11h15, então eu tenho mais 5 minutos, provavelmente. Mas, senhores todos, o nosso desembargador Otávio, enfim, os amigos que eu aqui de alguma forma explorei, tanto convidando de última hora, quanto solicitando que usassem a palavra, o Carlos Portolã, o Iriarte, o Fraga, enfim, aproveitando para citar algumas pessoas que não foram citadas ainda, tentando dar escorregar um pouco para a informalidade, né? Os nossos ex-comandantes gerais, enfim, o coronel Ordeli, que vem de longe também para nos saudar, para desejar que tenhamos uma gestão profícua. Eu gostaria de dizer a todos os senhores que o bem converge para o alto. Né? O bem converge para o alto. Nós estamos aqui todos num ambiente de fraternidade, num ambiente de convergência. E isto é sensacional, isto é fantástico, porque, na verdade, de todas as dádivas que nós recebemos do Criador, está entre elas, certamente, o livre-arbítrio. E nós podemos nos conduzir e fazer escolhas como bem nos aprouver. O livre-arbítrio ele atinge a tal ponto, delegada Nadine, da nossa intimidade, de forma tão genuína, de forma tão grandiosa, que mesmo a condição do espírito ou a condição da razão, nós precisamos escolher, nós precisamos optar. A razão, nós, se optarmos por ela, o que se abre para a razão é a educação. Quando nós optamos por nos educar, quando nós optamos por sermos fidalgos, fraternos, por nos relacionar com as pessoas, nós optamos pela razão. O espírito, nós optamos, comandante Pafedache, quando de alguma forma nós praticamos o amor ao próximo, quando aí estas são as formas de se galgar, de se atingir o espírito. E diga-se de passagem, o espírito é o alto, é o topo do edifício da razão. E nessa conjugação entre a razão e o espírito está justamente a educação, a maturação dos nossos sentimentos, Coronel Cortes, que me alegra muito a sua presença aqui. E tudo isto é uma convergência onde as pessoas que constroem os poderes, que constroem as instituições e que, de alguma forma, faz com que nos levantemos e venhamos aqui dizer a Associação dos Oficiais da Brigada Militar
é importante para o Rio Grande. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar congrega homens e mulheres cujo pré-requisito de ingresso é o bacharelado em Direito, da carreira jurídica militar estadual, e que as suas pretensões são absolutamente convergentes com as pretensões do povo do Rio Grande. Esta convergência toda é que faz com que nós sejamos fortes. Essa convergência toda faz com que eu fale não só ao coração de cada um dos senhores ou daqueles que estão nos assistindo em tempo real, agora na internet, pelo YouTube. Essa convergência toda faz com que falemos à razão e ao espírito dessas pessoas. E a partir daí, nós identificamos muito mais pontos de convergência do que as divergências que foram colocadas eventualmente até mesmo dentro da família, na escolha de um clube. Estas convergências é que fazem que o sistema de persecução penal, criminal, que o coronel Beck muito bem nos traz à memória, que faz com que a gente ombreie lado a lado aí com a Polícia Civil, com a SUSEP, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. E como muito bem lembrou o desembargador Otávio, o que acontece nessas questões? O Poder Judiciário não é uma instituição policial. Assim como nós não podemos ter a pretensão de fazer a conciliação do ponto de vista legal, como há uma PEC no Congresso Nacional nesse sentido. O que ocorre é que uma instituição, para ser policial, ela precisa de 3 fatores. Ela precisa estar obrando dentro de um território. Um exemplo muito simples é as Forças Armadas dos Estados Unidos, quando estiverem ocupando o Iraque, serão Forças Armadas, ocupação de um território, e não polícia, porque não tem aquela legitimidade. Aí vem a segunda condição de uma instituição policial, que é a autorização coletiva. Nós precisamos fazer parte daquela sociedade, parte daquele povo, e, portanto, só assim seremos uma instituição policial. Mas tem o terceiro aspecto, que é o uso da força. O uso da força, que pode ser requisitada pelo Poder Judiciário, mas que pode também ser usada em tempo real, na decisão que o policial faz, que o oficial da brigada faz, no dia a dia das comunidades, a cada hora em que as ocorrências e os acontecimentos exigem a intervenção da Brigada Militar. Por isso, a necessidade da nossa qualificação. Por isso, eu gostaria de falar aos nossos associados que estão aqui e aqueles que estão em casa nos assistindo eventualmente, mas não me dirigindo diretamente a eles, mas me dirigindo a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Porque nós nos damos a conhecer na medida em que nós preservamos, não só à luz do texto do artigo 144 lá da Constituição Federal, a preservação da ordem pública e todas as missões e atribuições que ali são residuais, o que ninguém mais faz, a Polícia Militar faz, mas, antes de tudo, nós preservamos o próprio documento maior da nacionalidade, que é o documento que nos dá a todos nós, cidadãos brasileiros, a dignidade, a justiça, a liberdade, a condição de conviver em sociedade. E daí eu falo aos nossos oficiais a importância, porque cada um destes oficiais é um comandante. E cada comandante tem este dever. Não só o dever constitucional da preservação da ordem pública, mas o dever maior ainda, de preservação da Carta Magna. E com isto nós preservamos a condição que as pessoas têm de viver, de ter lazer, de ter o trabalho, de ter educação. Vejam a importância da associação de oficiais. Vejam o tamanho do desafio, que eu só não sinto um peso maior ainda, Coronel Godoy, porque eu lhe vejo aqui. Eu sei que o amigo está aqui, está junto com seus oficiais, comandantes de batalhão, está aí o nosso comandante CCB, está lá o Coronel Duarte,
né, na Zona Sul nos apoiando, mas especialmente porque eu tenho uma diretoria muito qualificada. Como o Coronel Beck disse, eu também externo a minha admiração pelos jovens oficiais, mas também pelos antigos, pelos cabelos brancos do Coronel Celso, do Coronel Anchieta, que estão lá para dar guarida, para dar respaldo. Agora, estes jovens oficiais, eu já posso dizer assim, acho aos 34 anos de serviço, eles estão a sinalizar que logo ali adiante eu posso ir para a reserva muito tranquilo, porque nós teremos uma sequência profícua, uma sequência de construção, onde todos esses nossos anseios, eles vão vir, porque antes terá vindo o trato no espírito, o trato da razão, o trato da cultura, o trato da qualificação, e depois disso vem o subsídio, depois disso vem todas as demais questões. Eu quero, tendo falado a razão e ao espírito de cada um dos senhores, agradecer demais, dizer desta construção, repetir o que disse no Grupo Centauro ainda esta semana, aliás, há 2 dias atrás, na quinta-feira, que nós estamos juntos, estamos fortes, porque nós vamos construir uma associação de oficiais onde o todo, o conjunto, é que deverá prevalecer e o conjunto é que deverá se sobrepor a todos os interesses personalistas. Então, dizendo tudo isto, tendo a absoluta convicção de que não disse nada diferente, nada de que os senhores já não tenham tido notícia, ou já não tenham ouvido falar, não tendo sido brilhante, porque nem teria essa condição, o que eu tenho que ser é breve. Então, eu encerro aqui. Muito obrigado. Execução do hino rio-grandense. Convidamos a todos para, de pé, ouvir o hino rio-grandense. O Coronel Marcelo Gomes Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, agradece a presença de todos, dando por encerrada esta cerimônia e convidando os presentes para confraternizarem com o coquetel que será servido dentro de alguns instantes no hall de entrada deste salão. Bom dia a todos.